Viva! Nesta aula vamos falar um pouco sobre jornais que estão disponíveis online. Os jornais online são, na sua maioria, uma versão digital dos jornais que temos também em versão impressa. No entanto, há inúmeras vantagens em usar uma versão online. Por exemplo, a versão impressa apenas é produzida uma vez por dia, enquanto as notícias online são sempre atualizadas à medida que novos eventos, novos acontecimentos vão tendo lugar. Por outro lado, temos a possibilidade também de ter elementos multimédia, para além do texto e das imagens, temos elementos multimédia, ou seja, temos vídeos, temos áudios associados aos jornais online. Temos a possibilidade de interagir e recomendar algumas das notícias que estão no jornal online, portanto, coisas que não podemos fazer com versão impressa. Vamos tomar como exemplo o Jornal Público. É um jornal conhecido, é um jornal que tem uma versão impressa, também tem uma versão online. A versão online tem algumas limitações. O Público é um jornal que exige uma subscrição para aceder a um determinado conjunto de artigos, mas é um jornal que exemplifica bem como funciona o jornal online. Um jornal online tem uma organização que é idêntica à de um jornal tradicional, ou seja, temos aqui as várias secções que compõem ou que organizam as notícias do jornal. Começando aqui, por exemplo, por Portugal, temos, para além das notícias principais nesta secção, temos aqui ao lado algumas subsecções. Por exemplo, Sociedade. Então, aqui na Sociedade, temos várias notícias. Cada notícia é identificada através de um link, ou seja, o título da notícia dá-me acesso depois a toda a informação sobre essa notícia. Clicando no link, então, eu tenho a notícia completa. Tem aqui toda a informação sobre a notícia. Portanto, posso ler. Mas para além de ler, posso fazer mais coisas. Posso, por exemplo, enviar esta notícia por e-mail para um amigo, ou posso partilhar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, ou recomendar esta notícia para leitura nos meus amigos nestas redes sociais. A versão online de um jornal tem outras vantagens. Por exemplo, sempre que são publicadas novas notícias, eu tenho aqui, o jornal oferece-me uma lista das notícias, das últimas notícias, as notícias mais recentes. E, portanto, eu posso estar sempre a par daquilo que vai sendo publicado ao longo de todo o dia. Por outro lado, o jornal também faz uma listagem das notícias mais populares, ou seja, aquelas que foram mais vistas pelos utilizadores, assumindo que aquilo que é visto por mais pessoas poderá ter mais interesse para mim. E, portanto, tenho esta informação toda. Aqui embaixo tenho notícias que estão relacionadas com a notícia que eu estou a ler e, portanto, posso ter uma sequência de notícias sobre o mesmo tema ou sobre temas relacionados. Vamos voltar outra vez à parte inicial. E, como eu disse, uma das características dos jornais online é ter também uma secção multimédia. Nesta secção multimédia, portanto, vamos muito para além do texto, do simples texto e imagem. Portanto, posso ter vídeos, posso ter áudios, portanto, posso ter informação multimédia. Significa que os jornais online, de facto, são muito mais flexíveis e muito mais interativos do que propriamente a versão impressa, que é estática e com a qual eu não posso interagir. Muitos dos jornais online exigem já uma subscrição. Ou seja, para ler algumas notícias ou para ler algumas secções, eu tenho de subscrever o jornal. Por é o caso do Público, eu posso assinar o jornal. Neste caso, eles oferecem uma campanha de 1 € para o primeiro mês de assinatura. Obviamente é uma campanha limitada no tempo. Isto permite-me ler todas as notícias. O Público permite-me ler gratuitamente um determinado conjunto de notícias e a partir daí terei de pagar para ter acesso a outras notícias. Cada jornal tem a sua própria estratégia de marketing e, portanto, o processo de subscrição é diferente e é preciso ter muita atenção relativamente àquilo que estamos a subscrever. E nesta aula ficamos por aqui. Na próxima aula vamos falar um pouco do acesso a notícias através de outros sites que não de jornais.